Fala, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora. Meu nome é Rodrigo Marques e nesse canal você aprende sobre vendas de uma forma descomplicada. Assunto de hoje, backtracking, a técnica que todo vendedor precisa conhecer e principalmente aplicar para criar graus de conexão em níveis absurdos com os seus potenciais clientes e assim fazer mais vendas. Bom, no que consiste o backtracking? O backtracking ela é uma técnica muito fácil, muito simples, no entanto extremamente poderosa para te ajudar a criar conexão com os seus potenciais clientes. E é uma técnica que basicamente consiste em provar para o seu potencial cliente que você o entendeu. Então, antes da gente entrar a fundo em o que é o backtracking, como colocar ele na prática, na tua realidade como vendedor ou vendedora, vamos entender primeiro por que eu preciso criar conexão com o meu potencial cliente. Primeira coisa, vendedor, se você ainda não tinha consciência disso, tenha a partir de hoje. Você, em 99% dos casos, não vai ser o único vendedor negociando com os seus potenciais clientes. É uma verdadeira guerra. Tenha certeza que em 99% dos casos vão ter diversos outros vendedores conversando com os seus potenciais clientes e se esforçando para se conectar com eles e assim vender para eles. Mas por que eu preciso me conectar com o meu potencial cliente? Bom, vamos lá. Quanto maior é o nosso grau de conexão, maior é o nosso poder de influência sobre uma pessoa. Quer ver um exemplo para ficar muito claro? Para pensar. Você confia mais no conselho de um amigo, alguém que você conhece há 10 anos, e coloca as suas mãos no fogo por esse amigo, você confia completamente nele, ou no conselho de um desconhecido? É bem óbvio, né? A gente vai confiar no nosso amigo, aquela amizade de longa data de 10 anos. Se ele me aconselhar algo, eu confio nessa pessoa, então eu provavelmente vou seguir. Agora, um desconhecido, eu sei lá quem é esse cara não me entende, eu não confio nele, eu não vou seguir o conselho de um estranho. Então, a gente precisa se conectar com os nossos potenciais clientes para aumentar o nosso poder de influência sobre eles. Agora vamos para a prática. Eu falei para você que backtracking é provar para o nosso potencial cliente que a gente de fato entendeu. Então vamos dar um exemplo para ficar bem fácil de entender. Imagina que você é um vendedor de uma concessionária. Você acabou de receber um potencial cliente, ele acabou de entrar na tua concessionária e começou a te contar a história da vida dele quando você perguntou por que ele estava buscando um novo veículo. E aí ele começou a contar que ele tem uma família muito grande, é ele, mais a esposa, mais 3 crianças, e o carro dele atual é um hatch, ou seja, mala pequenininha, e na hora que eles vão viajar, eles têm muita dificuldade em colocar todo mundo mais as malas dentro do carro, e ele começou a te contar a história da última viagem que ele fez no final do ano, que foi para João Pessoa, e que aconteceu isso e aquilo, ele deu uma volta do caramba, e como se já não bastasse, ele te contou um outro problema que ele tem, porque ele também é comerciante. E aí, com o carro hatch, ele tem que fazer 2, 3 viagens na rua para fazer as compras e trazer tudo que o comércio dele precisa. Quando não é isso, ele tem que contratar uma empresa para entregar as coisas para ele, e aí ele tem que pagar frete e, consequentemente, reduz o lucro. E no meio dessa história toda, ele te contou como ele iniciou o negócio, como foram o passar dos anos, e tudo isso em 10 minutos. Mas você, vendedor, que sabia que ia precisar utilizar o backtracking, escutou ativamente tudo que ele falou e de fato entendeu. E aí, o que você vai fazer? Você vai resumir para ele de uma forma muito sucinta, concentrando os pontos principais. Então você poderia, por exemplo, falar: então você precisa hoje de um carro maior para que ele comporte a sua família e também as bagagens, porque vocês gostam de viajar e precisam de mais conforto e espaço. E você também precisa que o seu carro seja útil no trabalho, porque você tem um comércio e não aguenta mais esse incômodo de ir várias vezes na rua fazer compras, porque hoje não cabe tudo no carro em uma viagem só, ou então ter que pagar um frete e reduzir assim o seu lucro. É isso mesmo, fulano? Pronto. Para pensar, você pegou toda aquela história que ele deu a volta ao mundo para te contar e você reuniu os pontos principais. O que você acabou de fazer? Você provou para ele que você entendeu o principal daquela história. E contra provas não há argumentos. E essa pessoa
ela acabou de se sentir entendida, compreendida, e a gente se conecta muito com quem entende a gente. A gente, eu digo, ser humano de uma forma geral. A gente se conecta com quem entende a nossa realidade. E você acabou de provar que você entendeu a realidade desse potencial cliente. Então, meu amigo vendedor, provar para o seu potencial cliente é de extrema importância. Vamos pegar alguns outros exemplos aqui fora do contexto de vendas para ficar mais fácil ainda de entender o poder da prova. Vamos lembrar lá da época da escola. Imagina que você tá na sala de aula, tá uma zona, o professor quer dar aula e ele não consegue falar, e você tá lá no meio fazendo bagunça. E aí o professor fala para você: fulano, repete para mim o que eu acabei de falar. Eu acredito que todo mundo já vivenciou uma situação como essa, né? O professor é malandro, ele vai e pede para você repetir para saber se você estava prestando atenção. E aí quando o professor aponta para você e pede para você repetir o que ele acabou de falar, você resume o que ele acabou de falar. Professor, o senhor acabou de falar aí que a Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1945. O professor provavelmente vai ficar sem palavras, porque você acabou de provar para ele que você estava prestando atenção, mesmo fazendo bagunça. Vamos pegar um outro exemplo aqui de uma empresa. Imagina que essa empresa ela espalha para os 4 cantos do mundo que ela é comprometida com a experiência e com a satisfação dos seus clientes. E aí vamos pegar 2 clientes de exemplo dessa empresa. Um cliente há 10 anos nunca passou por nenhum tipo de problema. Agora o outro, ao longo dessa jornada como cliente, ela teve um problema aqui. Só que essa empresa, de forma majestosa, conseguiu resolver aquele problema, deixando esse cliente extremamente satisfeito com a solução. O que acabou de acontecer? Esse cliente teve uma prova de que aquela empresa, que antes só falava para os 4 cantos do mundo que ela era comprometida com a satisfação e a experiência dos seus clientes, que ela de fato se preocupa com ele. Porque ela provou, ela resolveu o problema de uma forma satisfatória. Esteja certo de que desses 2 clientes, o que nunca teve um problema e o que teve um problema resolvido de forma satisfatória, esse que teve o problema resolvido tem muito mais chance de indicar essa empresa para os seus amigos, colegas, conhecidos, seja lá o que for. Porque ela teve uma prova. Então, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora, é simples assim. Mas vamos lá, qual é o segredo aqui para a gente ser eficiente no backtracking? O backtracking envolve escutar ativamente o que o seu potencial cliente está falando. Por quê? Porque você precisa entender de fato, né? Então, vamos voltar de novo no ensino médio para a gente pegar um outro exemplo. Lembra quando o professor pedia para você resumir algum texto? Lembra lá, quando o professor pedia para você ler o capítulo de um livro e resumir esse capítulo? Você não consegue fazer um bom resumo sem entender de fato o que está naquele capítulo. Se você não entender a mensagem central, você não vai conseguir resumir. O seu resumo vai sair uma porcaria, né? Vai ser mal feito. Então, o resumo, ele é uma prova muito grande de que você entendeu algo. Então, se você resume a história do seu potencial cliente, você acabou de provar que você entendeu. E assim, o seu potencial cliente está mais conectado ainda com você. Então, esteja atento a isso. Aplicar o backtracking exige que você escute ativamente o que o seu potencial cliente está falando. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, eu estou ouvindo tudo que está ao meu redor aqui. Agora, escutar não é uma ação passiva como ouvir. Para que eu escute, eu preciso me esforçar, me concentrar, focar em alguma coisa. Então, quando o seu potencial cliente estiver contando a sua história, se esforce para escutar ativamente o que o seu potencial cliente está falando para que você seja capaz de resumir isso logo em seguida e assim entregar para ele uma prova de que você o entendeu. Você já utilizava o backtracking antes ou não utilizava? Você já conhecia essa técnica ou conheceu aqui nesse vídeo? Acha que é balela? Acha que funciona de verdade? Conta para mim aqui nos comentários, independente de qual seja a sua opinião, porque eu quero conhecê-la. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com os seus amigos vendedores e, principalmente, para você não perder nenhum conteúdo como esse, que são conteúdos que te ajudam a vender mais, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu desejo a você boas vendas!